nós voltamos a Brasília, porque por 5-2, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decidiu absolver o senador Sérgio Moro do crime de abuso de poder econômico. Lembrando que PT e PL podem recorrer ao TSE e já sinalizaram nesse sentido. A Janaína Camilo tem as informações. No quarto e último dia de julgamento, antes mesmo de encerrar a sessão, o voto do desembargador Anderson Fogaça formou maioria pela absolvição do senador Sérgio Moro. O magistrado detalhou tecnicamente todos os gastos feitos na pré-campanha de Sérgio Moro, contestados pelas ações apresentadas contra ele. Entendeu que as provas apresentadas não são claras e convincentes para a configuração de abuso de poder econômico. Logo, não se pode concluir que os valores empregados na pré-campanha foram hábeis a desequilibrar o pleito, pois os votos obtidos pelos 3 primeiros colocados ao Senado do Paraná foram muito próximos em termos percentuais. De acordo com o já exposto, para a configuração do abuso de poder econômico, não se exige prova do critério quantitativo, qual seja a eventual diferença de votos entre o candidato eleito para determinado cargo e os não eleitos. Entretanto, a proximidade dos votos obtidos, em conjunto com os demais elementos dos autos, pode sim demonstrar a inexistência de desequilíbrio na disputa. Antes do voto que formou maioria pela absolvição, votou o desembargador Júlio Jacob pela cassação do senador. O magistrado alegou que Sérgio Moro, na pré-campanha, teve acesso praticamente ilimitado a recursos, o que levou a gastos excessivos. A quebra da igualdade, advinda do abuso do poder econômico, se mostra gravosa, a ponto de se configurar razão para a procedência da ação, não apenas pela utilização dos recursos, mas pela impossibilidade de acesso dos demais pré-candidatos a verbas idênticas. O presidente da Corte, Sigurd Bengtsson, foi o último a votar, somando 5 votos pela absolvição de Sérgio Moro. Ao final do julgamento, o senador, que acompanhou todas as sessões do seu gabinete em Brasília, fez um pronunciamento no Senado. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em julgamento técnico e impecável, rejeitou as ações que buscavam a cassação do mandato de senador que me foi concedido pela população paranaense. Na data de hoje, o tribunal representa um farol para a independência da magistratura frente ao poder político. Sérgio Moro foi denunciado pelos crimes de abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022, quando se lançou o pré-candidato à presidência da República. As ações apresentadas pelo PT e pelo PL alegam que Moro teve vantagem em relação aos demais candidatos que concorriam à vaga única no Senado pelo Paraná, porque teria usufruído de um gasto maior de recursos para ser eleito. Os desembargadores que votaram a favor pela absolvição acompanharam o relator, desembargador Luciano Falavinha. Os magistrados alegaram que não é possível medir a média de gastos dos candidatos ao Senado e que, por isso, não seria possível determinar se Moro gastou mais ou menos. E que, além disso, por ser uma figura popular, conhecido pela Operação Lava Jato, o senador não teria se beneficiado diante dos demais. As ações rejeitadas estavam repletas de mentiras e de teses jurídicas sem o menor respaldo, como assim reconheceu o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Queriam criar regras novas para a fase de pré-campanha e aplicá-las retroativamente para cassar arbitrariamente mandatos. No fundo, não passam de oportunismo misturado com retaliação contra o combate à corrupção feito na Operação Lava Jato. A Justiça deu uma resposta firme contra essa pretensão absurda. É tempo de pacificação institucional e de respeito ao Congresso Nacional. Não há inimigos em uma democracia, mas apenas adversários. Os divergentes em uma sociedade livre precisam ser convencidos e não eliminados. A expectativa agora é pela apresentação de um recurso contra a decisão ao Tribunal Superior Eleitoral.
PT e PL já sinalizaram nesse sentido, como nós dissemos agora há pouco. Vamos ouvir os nossos comentaristas a respeito das expectativas para esse julgamento agora no TSE. Amanda, falávamos recentemente, há poucos dias, sobre isso. Já era esperada essa absolvição lá no TRE do Paraná, de Sérgio Moro. O caso agora vai para o TSE e não dá para não lembrar do caso de Deltan Dallagnol, que foi unânime a decisão do TRE de absolvê-lo também, mas o caso foi para o TSE e a decisão me parece que também foi unânime por cassá-lo. O que você espera agora desse julgamento de Sérgio Moro por lá? Olívia, eu acho que tudo é possível. Começa um novo round. Embora a tendência no TSE, eles sempre falam, é pela cassação do Sérgio Moro, eu acho que é uma coisa que não dá para cravar ainda. Esse jogo político está muito aberto. De qualquer forma, primeiro que é uma vitória dele no TRE, né? Principalmente é uma vitória por 5-2, porque os dois advogados, justamente os indicados pelo presidente Lula, ficaram isolados, não conseguiram formar maioria acerca da tese de que houve sim abuso de poder econômico, uso indevido dos meios da comunicação, que é o que sustentava a acusação. Quando o Moro fala que isso tem um componente político contra aqueles que não queriam que a Operação Lava Jato avançasse, que eram contra o resultado da Operação Lava Jato, cabe lembrar que a ação partiu de dois polos dos extremos, né, do espectro político, uma do PT e do PL, dos extremos no sentido de adversários. E também quando o Moro fala que é preciso tolerar a divergência no debate público e não querer eliminar o seu inimigo, cabe lembrar também que ele se associou à turma que sempre acreditou em que seria preciso eliminar os adversários políticos, passou a tratar os adversários políticos como inimigos, que é justamente aquela turma bolsonarista. E agora ele perde uma certa complacência dos tribunais e tecnicidade. Bom, vamos ver como o TSE vai jogar esse jogo. Eu conversei até com o advogado do Moro, Gustavo Guedes, ele falou, olha, agora começa um novo round, a estratégia foi bem sucedida no Tribunal Regional Eleitoral, obviamente tem toda uma composição política ali do TSE, tem que ver se ainda será o Alexandre de Moraes fica até o meio do ano, depois quem assume a presidência do tribunal é a Carmen Lúcia, aí você passa a ter uma composição mais favorável ao Moro, porque sobe o André Mendonça também, que foi um ministro indicado por Bolsonaro. Também tem uma outra nota que é a seguinte, o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, revelou, olha, o meu pai diz que pediu ao PL que não recorra caso o Moro seja absolvido pelo TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Foi isso que aconteceu. O advogado do PL diz que não tem nada disso, que vai recorrer. Então vamos ver se essa ação, se esse recurso partirá dos dois polos da ação, tanto PT quanto PL, ou se isso partirá de apenas um polo da ação, que é o PL. Olha, mesmo o PT, é claro que tem muita gente no PT que quer disputar essa vaga do Moro também, o Zeca Dirceu, a própria Gleice Hoffmann, e tem muita gente do lado da direita também, o Paulo Eduardo Martins, a própria Rosângela Moro, poderia disputar o mandato eventualmente de seu marido, e até mesmo a Michele Bolsonaro, se bem que ela fica como uma figura cada vez mais para 2026. De qualquer forma, o Moro até agora tem sido um senador relativamente comportado para os interesses do governo petista. Pode ser que essa conta saia mais caro dependendo de quem for eleito numa eventual cassação no Moro com uma nova eleição no Paraná. Mas acho que está tudo muito aberto ainda. Acho muito difícil o PT, o grupo que hoje compõe o atual governo, não ter uma visão revanchista como tem tido até agora. Eu vejo que, por mais que Moro não seja um senador tão ativo, tão firme, tão combativo, mas o fato é que existe uma lógica revanchista e que, naturalmente, esse grupo político vai fazer de tudo para efetivar a cassação do mandato de Sérgio Moro. Eu vejo que a decisão do TRE do Paraná foi uma decisão bastante acertada, não vejo potencialidade nenhuma para os elementos que foram trazidos justificarem uma cassação de um mandato eletivo. A gente tem que parar com essa questão no Brasil de querer ficar cassando o mandato por qualquer coisa. O mandato do senador Sérgio Moro, concorde ou não se concorde com as suas teses, com as suas posições políticas, ele foi concedido pela maioria do povo do Paraná e isso tem que ser respeitado. Agora, eu reconheço também que o TSE tem uma tendência para votar no sentido contrário ao TRE do Paraná. A jurisprudência do TSE, ela vai toda no sentido contrário. Então, vejo que agora a defesa do senador Sérgio Moro vai ter que fazer um novo trabalho para tentar reverter essa tese, essa tendência que já existe hoje no TSE de cassação de mandato do senador.